Oi, Ana. Pessoal, tudo Oi, bem? prof. Estou e você? Gente, eu vou ficar sem câmera hoje, porque com câmera minha conexão fica pior e fica travando a aula, tá? Eu vou pedir para vocês, se quiserem, deixar a câmera aberta, eu prefiro, tá bom? Mas eu, por questões técnicas, vou deixar minha câmera fechada. Fala, Felipe. Beleza? Beleza, Rubão. Você. Bom dia, Rubens. Tudo bem, Isa? Tudo. Tá Rubens, bom. Oi, querido. você poderia falar com os professores a respeito da questão da câmera, porque, por exemplo, o Júlio César, quarta-feira, ele só foi falar no final da aula que queria que a gente colocasse a câmera e tal. Então, Até eu, pelo menos, sou mais reservada. Se o professor não libera, eu não vou fazer, entende? Mas que eles digam o que eles querem, né? entendi. Nós tivemos uma reunião quarta-feira, sábado, Isa, um treinamento, né, os professores, e a gente discutiu o que seria mais interessante. Foi uma sugestão do Júlio César, inclusive, deixar a câmera aberta para a gente ver vocês, para conversar. Eu, por exemplo, agora, eu só estou com a minha câmera desligada porque a minha conexão fica melhor, né? E para não ficar caindo toda hora, eu vou deixar desligada, mas sei lá, de repente eu ligo no meio da aula para alguma coisa importante, eu ligo. Eu vou compartilhar ela com vocês, eu tenho um monte de coisa para falar antes de começar a matéria, e aí eu tenho medo de cair a conexão, entendeu? De ficar ruim, porque eu estou enfrentando problemas sérios com o meu computador aqui. Viu? Estou procurando, tinha um cara aqui em Vinhedo que mexia com computador, que arrumava tal, e o cara fechou, eu não sei onde ele está. Mas eu preciso levar para formatar. E como eu não manjo para formatar eu manjo, né? Só dar formate. Mas eu não manjo para voltar o bicho. Cuidado de só matar, né? Aí depois eu não ressuscito o computador, aí não adianta, né? Mas eu vou falar com ele, vou reforçar. Ele sabe como faz. Rubão, Oba! só uma pergunta. Você vai disponibilizar esses slides que você está usando em aula? Ou você já disponibilizou? Hoje eu termino. Vamos lá, Breno. A ideia é que hoje a gente termine a aula, né? E vou disponibilizar todos, sim. Na verdade, Breno, eu montei duas apresentações, tá? Essa que eu estou dando aula, ela vai sobrepondo imagens, tá? E se eu disponibilizar essa aqui para vocês, vocês não vão ver o passo a passo, tá? Então eu montei uma com animação, que é essa, e outra sem animação. Peraí que me chamaram no chat. Se você tiver, passa tudo para um HD externo, pendrive. Então, Bia, eu tenho HD externo, né? Já está tudo salvo. O problema não é eu formatar. O problema é eu ressuscitar o computador, entendeu? A ressuscitação do computador é que está me deixando assim. Entende? Eu vou ver um tutorial, vou ver alguma coisa, mas o meu computador está muito estranho, porque eu acho que é algum bug como fala? Do Chrome. Porque quando eu estou mexendo com coisa da Microsoft e tal, ele vai. Aí, se eu abro o Chrome junto, pronto, trava. Entendeu? Aí o Chrome trava, aí eu tenho que reiniciar a máquina. E se eu abro só o Chrome junto, só o Chrome sem o Microsoft, ele também funciona. Então, eu estou achando que é algum conflito que deu entre as duas coisas aí. Eu não sei. Aí foge do meu parco conhecimento. Mas enfim, Ô, vou Rubão, me virando. Oba! só me diz uma coisa, qual computador é esse que você tá usando? É Não o é Dell, não, Dell, né? David. É o É Dell. o Dell maldito. Meu Deus. Não, o que eu estou usando agora para aula? O que eu estou usando para Isso. aula? Isso. Não é Dell, não. Ah, O que eu tá. estou Pelo amor usando de para aula, não. Deus.
Eu fui pegar um emprestado que não é Dell. Não, eu não aguento. Tem 3 Dell aqui em casa e os 3 estão com problema, cara. Ô, Não. Rubão, você tá com a câmera Alguém desligada? falou Que ontem. azar, prof. Então, alguém falou ontem, eu não lembro quem foi. Foi a Renata. Falou do Acer, né? Que acho que é a mesma Isso. marca que o Rosso usa. Eu vou tentar esse, né? Ressuscitar esse, mas se não der, vou ter que partir para outro mesmo, não vai ter jeito. Não sei, aqui em casa todo mundo usa Vaio, se eu não me engano. É bom. O quê? Todo mundo aqui em casa acho que usa Vaio. Então, sei lá, o pessoal Ele não fala assim, suporta muito programa, vai. o pessoal fala muito assim, né, que eu dei azar e tal. Mas cacete, eu dei azar 3 vezes, meu, porque os 3 Dell daqui são uma podreira só. Enfim. Falta timação, ô, Rubão. Falta o quê? Falta timação. Cara, eu vou falar, viu, meu? Esse computador me dá trabalho. Me dá trabalho. Ô, gente, eu vou esperar mais um pouquinho. Estão me falando da Lenovo. O pessoal tem falado, a Gisele está falando, estamos falando muito da Lenovo. Enfim, cada um tem uma preferência. O meu melhor computador que eu tive até hoje foi um HP. Meu HP não dava pau, mas nem que a vaca tossisse. Rodava tudo, funcionava tudo. Agora, Por que só você abandonou ele? porque ele ficou antigo, Ana. Ele ficou antigo. Ele era um computador muito antigo. Eu usei até o osso. O computador. Mas aí não deu mais. Aí eu troquei por esse aqui. Aí quando eu comprei esse, tem 1 ano e meio. Ele era top de linha, piriri, pororó, um monte de coisa. Ô, gente, eu tô vendo que entraram 28 pessoas. Eu vou passar uma coisa. Eu vou dividir a tela com vocês. Peraí, deixa eu ver. Bom, você tá sem o visu, né? Tipo, não tá com a câmera ligada. Não, eu vou colocar agora, Lu. Eu só vou Já tá. sem câmera, Lu, porque aí sem câmera minha internet fica melhor, tá? Eu vou começar a dividir agora. E eu vou começar a dividir por aqui, ó, tá? Antes da gente começar a aula, eu vou começar por aqui, ó, tá? Bom, isso aí, gente, eu recebi de um grupo, tá? Eu tirei algumas coisas aí e tal. Tá vendo que é para a gente conversar um pouco a respeito do que está acontecendo, para vocês saberem aí que tudo com muita antecedência está sendo programado, tá? E depois eu quero ver se eu consigo passar um vídeo para vocês, se o seu áudio vai sair, tá? Bom, como vocês podem ver aí, ó, é uma reunião, né, foi feita por vídeo, pelo secretário da Educação de São Paulo, tá? Com os secretários regionais que tem. Vocês podem ver aí o que está falando, tá? Que as aulas não voltam até 1º de maio, tá? Não voltam, tá bom? Não há previsão de retorno, como vocês podem ver. A expectativa deles é de 3 meses, ou seja, seria abril, maio e junho, tá? Eu acho, junho para voltar em julho, tá? Eu acho que em junho a gente está de volta, tá bom? Pelo que tudo indica aí, abril e maio a gente deve continuar na nossa preparação assim, tá bom? Tem algum canto aí, tá aí, ó, que tá vendo que está falando que as escolas particulares que insistirem vão ser multadas, tá? Então não tem a menor perspectiva de a gente voltar com qualquer atividade presencial, tá? Tem um item aí que ele fala, tarará, onde que tá? Peraí. Me ajuda aí. Um item que ele fala que vai ter reforço. Oi? Reforço tem 5. 5. Isso, no 5, tá vendo? O que é importante aí para a gente? Ó, os alunos que não tiverem acesso à internet, após o retorno às aulas físicas, terão reforço. Bom, não sei se vocês ficaram sabendo, a Uni pediu um adiamento do Enem, tá? Eles de fato pediram, com o argumento de que nem todo aluno tem acesso à aula online, o que não é mentira, tá? O que acontece, como vocês podem ver, é que esse argumento já está desmontado.
eles pediam o adiamento do Enem exatamente por conta do fato de muito aluno da escola pública não ter acesso à aula online. Tá? Como vocês podem ver, já deram a solução. Tá? Vai ter reforço. Então, o que a gente vê, mais uma vez, é uma série de argumentos indo em direção à manutenção de data. Tá? Então, só estou reforçando, embora eu já tenha dito que isso precisa ser passado, os alunos com os quais eu estou conversando no privado, esse negócio de vocês ficarem vendo informação na internet é muito ruim. E assim, eu estou impressionado quanto tem nego picareta trabalhando com desespero de aluno. No grupo de Face que eu administro, eu estou falando para as pessoas lá que estão querendo insistir. Ah, não, mas a gente está inseguro e a gente quer discutir. Eu até falei, discutir pode, o que não pode é ficar colocando fake news, ficar especulando. Eu não vou deixar ninguém especular. Tá? Então, como vocês podem ver aí, a mensagem é de ontem, tá? Eu recebi ontem. O negócio está na direção de manutenção. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Rubão, só uma colocação. Pode falar. Ontem eu entrei no site do INEP e, pelo que está previsto, até o dia 6, eles vão acatar propostas e argumentos de alteração de data do Enem. E a partir do... Acatar de quem? Acatar de quem? De escolas privadas. De jeito nenhum. Você leu errado. Só um pouquinho. É o Breno? É o Breno que está falando? Não, Breno. Eles não vão acatar. O INEP não conversa com escola privada. Não, sim. Tá? Então, são as direções... Calma, Breno. São as direções regionais de educação. O INEP não conversa com escola privada. Então, aí... Eles não... Não, eu entendi, eu sei que não conversa. Eles não vão acatar. Peraí, Breno, peraí. Eles vão ser passados. Eles não vão acatar. Peraí, Breno. Peraí que você falou um verbo aí que não é verdade. Porque eu li a matéria. Eles não vão acatar. O que eles disseram é que eles estão abertos ao diálogo. É diferente. Acatar é uma coisa. Estar aberto ao diálogo é outra. Tá? Eles vão ouvir o que as direções regionais têm a falar. Qual que é a posição da direção regional de São Paulo? Calendário mantido. Então, não tem isso de acatar, tá? Eles estão abertos ao diálogo, é outra coisa. Desculpa te interromper, Breno, mas essa informação que você está passando não é precisa. E a gente precisa passar a informação. Pode falar. Não, era só isso, que aí os secretários de Estado da Educação iam se unir até a partir da semana que vem para discutirem alteração de data. Alterações não. Para discutir o que fazer. Não. Outra vez eu reitero. Essa informação não procede. Se você está falando que eles vão discutir alteração de data, significa que eles estão discutindo alteração de data. Não estão. Não estão. Eles vão se reunir para discutir o que fazer, mas não é para discutir alteração de data. Essa informação não é precisa, Breno. Aí é exatamente dessa forma que eu tenho tentado falar para vocês. Você vê, duas palavras que você falou aí mudam completamente o viés da notícia. Eles não vão acatar, isso não está dito, e eles não vão discutir alteração de data. Eles vão discutir a atualização, que é o que tem que fazer. Ver o que está acontecendo. Tá bom? Para deixar bem claro. E você vê, eu acho que é importante o que a gente está falando agora, porque é aula de interpretação de texto. Dois verbos, duas palavras que não estão lá no texto, dão uma interpretação completamente diferente do que está escrito lá. Tá? Mais alguma coisa, gente, que eu queria mostrar um videozinho para vocês, ver se vai rolar. Não? Espera aí. Deixa eu ver se vai aqui. Eu vou parar de dividir e vamos ver se vai. Onde estaria? Espera aí. Share. Ai, meu Deus. Eu tinha deixado aberto. Agora tem uma barra aqui em cima que eu não consigo. Aqui. Não, também não. Espera aí. Como é que eu vou fazer isso? Tem uma barra fixa em cima aqui, eu não consigo. Alguém sabe como é que eu tiro a barra daqui de cima? Espera aí, deixa eu fazer uma coisa.
eu fechar esse. Deixa eu fechar esse. Apareceu. Ô, gente, será que vai sair o vídeo, o áudio aí? Vocês me avisam se sair? Sim. Tá saindo? Eu não tô escutando nada. Não. Não. Não? Uh-uh. O Bom, a Sara falou pra você ir em share screen. Share screen? Peraí. Ah, tá. Share computer site. Tá. Pronto. Beleza. Vê se vai agora. Eu acho que são dúvidas de vários participantes. Funcionando. Então, por exemplo, a Beatriz Então, beleza. Eu vou deixar, tá vendo? Como vai ser essa O vídeo aplicação de do 5 INEP? minutos. Eu vou deixar Bom, vocês pessoal, ouvindo o que é do INEP. Chegaram Tá? até nós diversas perguntas nas redes sociais. Eu vou querer responder algumas agora, porque eu acho que são dúvidas de vários participantes. Então, por exemplo, a Beatriz e o Jefferson Soares perguntam como vai ser essa aplicação do Enem Digital, uma pessoa vai poder fazer os dois, ou tem opção. O Eric Alejandro perguntou, vão ser 2 provas, em outubro e novembro. A Gabriela pergunta, a gente escolhe se vai fazer digital ou impresso? Então, vamos lá. O Enem Digital é uma inovação que está sendo implementada na edição do Enem 2020. O projeto do Enem Digital é da transformação do Enem tradicional em papel para o Enem Digital, que se dará em 2026. A ideia é que você possa escolher qual a data que você vai fazer o Enem. Hoje, você só tem uma oportunidade no ano. Eita, caguei. Peraí. Deixa eu ver se é esse. Não. Puta que pariu. Ô, Rubão, eu tô começando a achar que o problema não é o Del, é você mesmo. Não, eu fui tentar aumentar o volume. Vai cagar. Bom, pessoal, Profissa, chegaram até nós diversas perguntas nas redes sociais. Eu vou querer responder algumas agora, porque eu acho que são dúvidas de vários participantes. Então, por exemplo, a Beatriz e o Jefferson Soares perguntam como vai ser essa aplicação do Enem Digital, uma pessoa vai poder fazer os dois, ou tem opção. O Eric Alejandro perguntou, vão ser 2 provas, em outubro e novembro. A Gabriela pergunta, a gente escolhe se vai fazer digital ou impresso? Então, vamos lá. O Enem Digital é uma inovação que está sendo implementada na edição do Enem 2020. O projeto do Enem Digital é da transformação do Enem tradicional em papel para o Enem Digital, que se dará em 2026. A ideia é que você possa escolher qual a data que você vai fazer o Enem. Hoje, você só tem uma oportunidade no ano. Em novembro, você faz a prova e, se tiver algum problema, você tem que esperar novembro do ano seguinte. Com a implementação do Enem Digital, nós vamos ter provas ao longo de todo o ano. E o aluno vai poder escolher qual das provas ele vai querer fazer. Esse é um processo que começa agora, em 2020, e se concluirá em 2026, quando não teremos mais o Enem impresso. Então, é importante que vocês entendam que são várias etapas, mas você escolhe apenas uma. Então, você, participante do Enem 2020, terá que optar. Ou faço o Enem impresso, ou faço o Enem digital. Como é um processo que está em implementação, o Enem Digital esse ano ele está sendo oferecido para até 100 mil participantes em todos os estados da federação. Depois que todas essas vagas estiverem preenchidas, que elas serão preenchidas por ordem de inscrição, aí todos os candidatos terão que fazer a prova impressa. Essa é uma primeira etapa, tá? Esse é um processo. Ano que vem, na edição 2021, você terá 2 opções do Enem Digital. Serão 2 provas diferentes de Enem Digital e a prova do Enem impresso. Isso vai crescendo ao longo do tempo. Outra pergunta, do Adriel. Então, a prova digital eu vou fazer em casa? Então dá para colar? Não, senhor. Os requisitos de segurança do Enem digital são os mesmos do Enem impresso. Você não vai fazer a prova em casa, a pessoa não vai fazer a prova no seu computador. A pessoa irá se dirigir até um local de aplicação do Enem digital, assim como ele vai a um local de prova fazer o Enem impresso. Nesse local de prova do Enem digital, toda a segurança que ocorre no Enem impresso vai estar presente também na aplicação do Enem digital. Então não vai dar para colar, né? Pode desistir. Além disso, nós do INEP, junto com os nossos colaboradores, nós desenvolvemos toda a tecnologia necessária para garantir a segurança da aplicação do Enem digital. Não apenas física do local, mas com relação à transmissão da prova e recebimento de volta dos resultados. Então, pode ficar tranquilo, o Enem digital
tal tem toda a segurança. A Fernanda Figueiredo pergunta como fica a redação no Enem Digital. E temos também a pergunta da Késia Silva e da Gabriela Garcia. No Enem Digital, terá a folha de redação manuscrita e a folha de rascunho para exatas? Então vamos lá. Este ano, nessa edição de 2020, a equipe técnica do INEP decidiu que a redação ainda será manuscrita para o Enem Digital. Então, você, optante pela prova do Enem Digital, as questões serão, você vai responder as questões no computador, mas a redação você vai fazer de forma manuscrita, da mesma forma que é feita no Enem impresso. A mesma metodologia de correção será aplicada nas redações do Enem Digital e do Enem impresso. Ok? E também, para as questões que são necessárias cálculos, será oferecido também folha de rascunho. A Letícia Faria, vamos disputar a vaga da nota do Enem Digital junto com a do Enem impresso? Sim. Então, quem fizer a prova do Enem Digital estará concorrendo às mesmas vagas de quem fizer a prova do Enem impresso. É uma edição só do Enem, Enem 2020. Então, não importa quando você fizer a prova ou que prova você vai fazer, o resultado será dado em conjunto e você concorrerá ao SISU, ProUni, FIES, as mesmas vagas. Com a correta aplicação da teoria da resposta ao item feita pelo INEP, com a credibilidade e confiança que nós temos, nós garantimos que essas aplicações mantêm a comparabilidade e o nível de concorrência entre os participantes. Então, você pode fazer a prova do Enem Digital ou a prova do Enem impresso, ninguém será beneficiado ou prejudicado. Todos concorrerão em igualdade de condições. A Laiane Souza pergunta, então vai ser permitido o uso da calculadora na prova? Não, não será permitido o uso da calculadora, nem na versão do Enem Digital, nem do Enem impresso. É importante lembrar que no edital, nos dois editais, na página do Enem e na página do INEP, você vai encontrar todas as orientações do que você pode ou não pode levar para o dia da prova. Bom, por enquanto é isso. Continue mandando suas perguntas que eu venho aqui responder para vocês. Muito obrigado. Beleza, gente? Beleza. Espera aí, que eu já caguei aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se vai aqui. Por exemplo, a Beatriz e o Jefferson Soares perguntam como vai ser essa aplicação do Enem Digital. Uma pessoa... Pronto. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Estamos dividindo a tela? Estamos, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Eu queria perguntar. Renata? Isso. Diga, Renata. Como que ele falou que a redação vai ser manuscrita? Como que vai enviar essa redação para eles? Na hora lá, Renata, vai deixar com eles. Você viu o que ele falou? Você vai até o local de prova, né? E lá no local você vai fazer a prova e vai deixar a redação lá. Você viu que ele falou também que na parte de cálculo vai ter folha para rascunho? Sim. Rascunho. Então, assim, é um momento de transição. Eu devo ter falado para vocês que o Enem é inspirado num modelo americano chamado SAT, né? O SAT é uma prova... Peraí, deixa eu colocar as câmeras aqui de vocês. Pronto. O SAT um modelo de prova no qual o Enem está inspirado e é feito todo remotamente, entendeu? Por que eu acho que o Enem, a redação ainda vai ser manuscrita? Porque eles não devem ter ainda algo que o aluno digite a redação e não vá corrigindo, sabe? Porque o Word vai indicando que está errado, né? Entendeu? E eles precisam mensurar também, né, Renata? Porque um texto de 30 linhas manuscrito, digitado, dependendo do tamanho da fonte, essa coisa toda, vai mudando, né? Então, foi o que eu falei, eles vão fazer um experimento. E você vê, eles já mudaram o que eles tinham divulgado ano passado. O que tinha divulgado ano passado, que era para 50 mil pessoas, para escolas previamente selecionadas e treinadas. Você viu que eles já mudaram. 100 mil por ordem de inscrição. A minha sugestão não estejam entre os 100 mil. Não estejam. Essa que é a verdade. Não esteja entre os 100 mil primeiros. Porque esse negócio tem a tendência a dar pau. Lembra como a gente, nos primeiros dias aqui de Zoom, a gente sofreu? Depois o negócio engrenou? Mesma coisa. Isso aí vai dar pau. Por isso que eles não estão aplicando para todo mundo. Tá? Você vai fazendo papel e vai deixar a redação lá.
eles vão entregar a redação como se fosse o teu gabarito. Tá bom, obrigada. Fala, Lê. Bom, e essa de ter 3 provas diferentes? Então, Lê, isso aí é assim, Letícia, isso não é para 2020, né? Isso é para pelo menos 2021, tá? Como eu falei, nos Estados Unidos, você tem 4 aplicações de site, tá? E qualquer uma das 4 é válida para ser usada. Desde quando o Enem foi criado? O Enem foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso faz mais de 20 anos, tá? Se eu não me engano, completou 20 anos no ano passado, o Enem. Né? Desde o começo, a ideia deles é ter 4 aplicações por ano. Desde o começo. Você entendeu? Para quê? O que eles falam? Que não dá para concentrar numa única prova toda a vida escolar do aluno. Entendeu? É o que eles falam. Por um lado, está certo, né? Porque assim, é como se você tivesse uma única chance. Não deu, rodou. Que é o que de fato acontece. Né? Então a ideia deles é essa, né? Mas eu também não sei como que isso vai ser feito, porque eu também percebi e falei, bom, isso aí vai dar um problema sério, porque como é que com provas diferentes você vai medir os candidatos, né? Esse ano, que é o que interessa para a gente, né? Que já está bem bagunçado, então vamos ficar nesse ano. O digital e o presencial é a mesma prova. Agora, eu já temo, como fala, Letícia, fraude, porque, veja, a prova vai ser dia 11 de outubro. Meu, o tema de redação vai cair na internet. Com O certeza. tema de redação vai cair, cara. Você acha que os caras que vão fazer vão ficar em silêncio? Você entendeu? Então, eu não sei o que eles vão fazer. Se a prova vai ser a mesma, as questões vão ser as mesmas. Então, você imagina. Aí, gente, o jogo entre escolas, para ficarem fazendo propaganda, que são a primeira do Enem, o jogo é sujo. Tem escola que criou um CNPJ com o mesmo nome, um CNPJ separado só para ser a primeira do Enem. Então, você imagina o seguinte, eu, dono da minha escola, o que eu faço? Eu pego um funcionário meu, inscrevo no Enem, tá? Ou todos os meus funcionários, inscrevo no Enem, e aí o que eu falo para os meus alunos? Vocês não se inscrevam para fazer a prova digital. Inscrevam para fazer a prova presencial. E esses meus alunos, meus plantonistas, eles vão na prova para quê? Para falar a resposta das questões. Aí eu passo para os meus alunos. Está entendendo o que pode acontecer? Então, precisa esperar um pouco mais para ver o que eles vão dizer sobre isso, entendeu? Agora, a prova sendo igual, na hora eu falei, bom, já era, o tema de redação todo mundo vai saber. Entende? Vamos esperar um pouco, mais um pouco, e é isso que a gente tem que ir fazendo, para ver o que mais eles falam. Porque você viu que o carinha lá, nem sei quem que esse cara ele está respondendo pergunta de alguns alunos. Eu mandei exatamente essa pergunta. Como preservar o sigilo do tema de redação? Até agora ele não gravou. Talvez eles não tivessem pensado nisso. E talvez eles estejam pensando na resposta para gravar. Não sei, mas eu mandei essa pergunta já. Tá? Obrigada. Imagina. O que mais antes de voltar para a aula? Porque aí a gente bota ponto final nisso tudo e acabou. Tranquilo? Tá. Bom, vamos nós. Ó, deixa eu falar uma coisinha. Semana que vem, hoje tem o simulado do segundo dia do Enem, tá? A semana que vem tem uma série de orientações para passar para vocês. Então, domingo agora, tá? 4h, como domingo passado, eu vou abrir uma reunião para gente, para troca de ideia, tá? Para a gente compartilhar, porque eu acho que é importante. Acaba sendo uma sessão de terapia coletiva, tá? Para a gente dividir informação, tal. E aí eu vou passar todas as informações de como vai funcionar a semana que vem, de como que vai ser o simulado online, tá? E quem não puder entrar no domingo, fica tranquilo que isso vai estar gravado, tá? Aí entre e veja, tá bom? Eu vou ter que passar a senha para vocês da plataforma Evolucional, eu vou passar um PowerPoint para vocês entenderem tudo, tá?
E aí, então, no domingo, 4 horas da tarde, eu vou explicar como é que vai ser a semana que vem. Beleza? Bom, gente, vamos lá, então. Ó, se ninguém tiver mais nada, a gente vai aí para aula. Ó, peraí, deixa eu só mexer no meu computador aqui para eu me ajeitar. Bom, a gente está discutindo pronome, tá? E na aula passada, o que a gente viu era por que o X é pronome, né? Então, outra vez, uma primeira etapa da aula está na identificação da classe de palavras, tá? Então, eu fui lá e reconheci a palavra como pronome. A palavra é pronome porque indica uma das 3 pessoas gramaticais e é vazio semanticamente, tá bom? Todo e qualquer pronome, sem exceção, indica uma das 3 pessoas gramaticais do discurso. Primeira pessoa quem fala, segunda com quem fala, terceira de quem fala. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Só que aí, na aula passada, eu comecei a levantar a lebre de alguns pronomes que, prototipicamente, o aluno tem um pouco de dificuldade para indicar a pessoa. Então, você tem, por exemplo, o pronome consigo. Tudo bem? Tudo bem o pronome consigo? Ele é um pronome de terceira pessoa. Ele é um pronome de terceira pessoa. Como o pronome se também é de terceira pessoa. Portanto, frase do tipo desmaiei e voltei a si, ela está errada porque o eu é de primeira pessoa, o si é de terceira pessoa. Todo mundo comigo? E aí eu falei uma das coisas mais importantes de pronome até agora, focado no Enem e diria também na primeira fase da FUVEST, tá? A norma culta não admite mistura de pessoas gramaticais. Vocês têm que gravar essa frase. A norma culta, tá? Anote isso aí, tá, gente? A norma culta não admite mistura de pessoas gramaticais, tá? Mistura de pessoas gramaticais no texto é marca de oralidade, tá? Então, uma discussão que vocês viram que foi longa pra caramba é a respeito do pronome você, que é um pronome gramaticalmente de terceira pessoa, ok? Ele é gramaticalmente terceira pessoa. Então, eu falo para a pessoa, você me emprestou o teu livro. Ó, você me emprestou o teu livro. Esse T está inadequado ao padrão culto. Você me emprestou o seu livro. Até aí foi? Ou seja, o pronome seu, que é gramaticalmente de terceira pessoa, semanticamente ele também pode assumir a segunda, certo? Porque o você, ele é de segunda, semanticamente. Então, o pronome seu, ele pode estar tanto combinado com ele ou com você. Turma, eu estou fazendo essa revisão porque no plantão que eu dei na quinta-feira, essa discussão voltou. Então, estou revisando, tá? Então, vou repetir. O pronome seu, do ponto de vista gramatical, é sempre de terceira. Só que, do ponto de vista semântico, ele tanto pode indicar de quem eu falo ou com quem eu falo. Estão processando a informação? Ele vai indicar de quem eu falo se ele tiver combinado com ele. E vai indicar com quem eu falo se tiver combinado com o seu. Foi comigo? Se na frase, portanto, não tiver marca evidente da pessoa gramatical, se segunda ou terceira, a frase dá ambiguidade. É a famosa frase que eu disse para vocês incontáveis vezes, porque ela é boa. O PT entrou em desacordo com o PMDB por causa de sua proposta de aumento salarial. Essa frase acaba tendo 3 sentidos, porque o sua pode retomar na frase PT, pode retomar na frase PMDB, ou pode se referir a um elemento extra-frase, que é a pessoa com quem eu estou conversando. Vocês estão entendendo? Então, admita a seguinte ideia. Eu estou conversando com um cara do PSOL. Um cara do PSOL. Ele é a minha segunda pessoa. Quando eu falo, o PT entrou em desacordo com o PMDB por causa de sua proposta de aumento salarial, esse sua, quando se refere a PT ou PMDB, ele está tomado semanticamente
como de terceira pessoa. Quando ele está se referindo à proposta do pessoal, eu estou conversando com ele está tomado como semanticamente de segunda pessoa. Eu vou parar para tirar dúvida, porque isso é difícil, até não querer mais, porque isso vai contra a intuição do falante. Isso vai contra a intuição do falante. Na cabeça de vocês, a frase "eu a amo" necessariamente significa que eu estou amando uma pessoa com quem eu não estou conversando. E não é verdade. E não é verdade. Eu estou conversando com a pessoa e falo assim, ó, você é a razão do meu viver. Eu a amo. Esse a é a pessoa. Portanto, ele assumiu semanticamente a segunda pessoa. Gente, não me deixe continuar se isso não estiver claro. Alguém? Bom, Oi. por exemplo, na frase eu te amo. Só Aí quem tá falando, desculpa? é a Letícia. Ah, tá. Fala, Lê. Desculpa. Na frase eu te amo. Para Tá. corrigir, se torna eu a amo, mas aí causa ambiguidade. Então, qual seria a forma correta? Seria eu amo você? Não, vamos lá, Lê. Peraí. Se você tá... Ô, gente, tem alguém rabiscando tudo slide aí, hein? Tem algum doido aí, ó. É assim, Lê. A frase "eu te amo", solta, tá? Ela não tá errada. Ela não tá errada. Tá bom? Se eu tô conversando com você, então a correção vai depender do contexto. Então, eu tô tendo um texto. Escrevi lá, num discurso direto, tá? Num discurso direto. Você é a mulher da minha vida. Eu te amo. Essa frase está inadequada ao padrão culto. Como é que eu corrijo essa frase? Troco o T por A. E como é que eu sei que esse A semanticamente... Eu vou falar coisa difícil, tá, gente? Como é que eu sei que esse A semanticamente ele está sendo segunda pessoa? Porque ele é anafórico de você. E você, do ponto de vista semântico, é sempre de segunda. Pensem, reflitam. Posso continuar? Rubão, tem como você Obrigada. repetir? Tem como você repetir esse exemplo que você deu para a Letícia, por favor? Tem. Só que vamos pôr no contexto, né, David? Estava falando discurso direto. Aí eu escrevi assim, ó. Você é a mulher da minha vida. Eu, narrador, em primeira pessoa. Você é a mulher da minha vida. Eu te amo. Essa frase tem mistura de pessoas gramaticais. Você é de terceira, T é de segunda. Isso no padrão culto está sempre errado. Tudo bem? Uhum. Você vai trocar esse T por A. Você é a mulher da minha vida. Eu a amo. Esse A, por ser anafórico de você, tá? Por ser anafórico de você, tá? Ele assume o valor semântico de segunda pessoa, porque ele está recuperando o pronome você. Tudo bem? Peraí. Cara, pera um pouquinho. Ó, eu dei uma gaguejada uma hora porque eu estava pensando numa frase. Quer ver? Você brigou com ela. Você brigou com ela. Vamos imaginar que o você é o David, o ela é a Letícia. Você brigou com ela. Tudo bem? Eu te vi gritando. Eu te vi gritando. Esse T tá errado. Até aí você foi? Todo mundo foi? O T seria o quê? Tipo, segunda pessoa, né? Mas tá errado por quê? Porque você e ela são terceira, o segunda não pode ter mistura de pessoa gramatical. Posso continuar, gente? Pode? Aí pensa nessa frase aqui, ó. Você brigou com ela. Ó, só não perde de referência. Você é David, ela é Letícia. Aí eu falo assim, ó. Eu ouvi gritando. Quem que gritou? O David ou a Letícia? Não dá pra saber. Tá sim. Dá? Porque o David é masculino. Ah, Ou, verdade. aí se eu falo eu a vi gritando, esse A retoma quem?
Letícia. Uhum. Agora, imagine o seguinte. Você, David, brigou com o Felipe. Você brigou com ele. Tudo bem? Eu ouvi gritando. Essa frase é ambígua. Entendi. Porque esse eu pode estar recuperando tanto... Ó, gente, ele pode estar recuperando tanto o David, portanto, quando ele recupera David, semanticamente ele é de segunda, quanto ele pode recuperar Felipe. Aí, semanticamente, ele é de terceira. Isso é uma das coisas mais complicadas para vocês usarem na redação. Fala, Letícia. Bom, eu estava pensando aqui, por exemplo, quando você deu o exemplo me usando, ficou A. E usando Felipe, ficou. Se eu tirasse tanto A quanto O e colocasse eu ouvi gritos, não daria para identificar quem de fato gritou. Aí tornaria ambíguo? Não, né? Não, você só não sabe identificar quem gritou, mas não é ambíguo. Você não consegue... O que é ambiguidade, Letícia? A frase tem duplo sentido. Tá. Você entendeu? A frase Tá, tem... Eu pensei que poderia ser ambíguo justamente por não conseguir identificar na frase o quem gritou, mas pelo contexto imaginar, tipo, em duas conversas a pessoa pensar ou a Letícia gritou ou o Felipe gritou, entendeu? Não, eu falo assim para você, Letícia, alguém morreu. Você consegue identificar quem morreu? Não. A frase não é ambígua. Entendi. Para isso que serve o pronome indefinido, tá? Uhum. Indefinido. Obrigada. Imagina, o indefinido serve exatamente quando você tem uma informação e você não consegue definir quem praticou ou você não quer definir, né? Você imagine que no privado alguém me chamasse aqui e falasse assim, ó, Rubão, quem está riscando a tela é não sei quem. Aí eu viro para vocês e falo, ó, gente, alguém me contou que quem está riscando a tela é o David. Entendeu? Eu consigo definir, mas eu não quero. Então, indefinido, você não define. Ou porque você não pode, ou porque você não quer. Beleza? Gente, vamos em frente. Ô, Rubão, peraí, desculpa. Antes de você continuar, você tinha citado uma frase ontem, eu não sei se foi ontem, mas foi na última aula de português, que era, se você vier amanhã, eu te entrego o teu livro. Você poderia explicar ela de novo, por favor? Posso. Ó, se você é terceira, eu te é segunda, entrego o teu livro, também é segunda. Então, esse te e esse teu estão errados. Se você vier amanhã, eu lhe entrego. Então, esse te tem que ser trocado por lhe, porque lhe é de terceira pessoa. Eu lhe entrego o seu livro, porque seu é terceira. Tudo Entendi, bem? valeu, Rubão. Uhum. Imagina. Gente, grava isso. Não pode ter mistura de pessoas gramaticais na frase. O você é um pronome problemático. Então, foi lá fazer vestibular, foi fazer a questão de tarefa. Você viu que a questão tem o pronome você? Vai com calma. Vai com calma, porque a chance de errar é grande. Tanto é verdade que, se eu ficar falando frase aqui, vocês nem percebem a ambiguidade. Vou em frente, tá? Bom, o que eu vou mostrar agora? Eu vou mostrar os tipos de pronome. Primeira coisa, tipo é diferente de classificar. Classificação, pronome pessoal do caso reto, pronome demonstrativo. Isso é classificação. Não é isso que eu vou fazer agora. A gente vai fazer isso depois. Tá? Então, todos aqueles pronomes que vocês aprenderam, pronome pessoal do caso reto, obliquato, obliquotônico, pronome possessivo, pronome demonstrativo, pronome indefinido e por aí vai, tá? Todos esses nomes, os pronomes podem ser só de dois tipos, já falado, inclusive. Ou eles vão ter uma característica, ou vão ter outra característica. Tudo bem? Vamos lá. Nessa frase, tá? O essa é um pronome adjetivo. O essa é um pronome adjetivo. Rubão, o essa não é um pronome demonstrativo? É. Pronome demonstrativo é classificação. O tipo é adjetivo. Tudo bem? Tudo bem?
Hoje em dia, turma, o pessoal lá da faculdade, eles nem falam mais pronome demonstrativo. Eles já falam assim, é um pronome adjetivo demonstrativo. Ou é um pronome substantivo demonstrativo, tá? E pronome... Peraí, deixa eu ver se vai. Opa, desculpa. Opa. E pronome... e pode ser pronome substantivo. Dá uma olhada na frase de baixo, tá? Que aí nós vamos ter que fazer aqui... Peraí, deixa eu achar o cursor. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Não tem aqui pronome. Tá vendo aqui? Aqui está o pronome, ó. Tá vendo? Esse pronome, ele está no... Opa, desculpa. Peraí. Esse pronome disso está no lugar de tudo isso aqui, ó. De tudo isso. Então, devagar. Vê se é claro. Vocês olhem para a tela só um pouquinho, por favor. Olhem para a tela, por favor. Peraí, cadê o cursor? Está aqui. Qual desses dois pronomes, o S e o disso, qual desses dois pronomes é demonstrativo? Os dois. Os dois são demonstrativos. Só que esse é um demonstrativo adjetivo e esse é um demonstrativo substantivo. Eu escolhi o mesmo pronome de propósito. Para o aluno falar, pô, então não adianta eu querer decorar a lista. Não adianta. Como é que eu sei que um pronome é adjetivo? Como é que eu sei que um pronome é substantivo? Pelo papel dele na frase. Se o pronome for satélite do substantivo, é satélite, tá vendo? Eu estou apontando para o substantivo. Se ele for satélite do substantivo, ele é um pronome adjetivo. Se o pronome estiver no lugar de um substantivo, ele é um pronome substantivo. Ô, gente, depois eu volto, tá? Depois eu volto. Sabe por que é importante isso? Porque olha o que eu vou mostrar para vocês, ó. Eu vou mostrar a função de pronome demonstrativo. Olha para a tela, por favor, todo mundo. Eu vejo a imagem, por isso que é importante eu ver a imagem, tá? Tá vendo que a função de pronome demonstrativo adjetivo é diferente de pronome demonstrativo substantivo? Conseguem ver isso aí? Conseguem ver? Então, eu não estou preocupado com a classificação. Eu estou preocupado com a identificação. Porque o que cai no vestibular é a funcionalidade. Só que para o aluno saber a funcionalidade, depois eu volto, fiquem tranquilos, tá vendo? Opa, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse, aquele. Só que eu vou mostrar aqui embaixo também, tá vendo? Eles têm funções independentes e diferentes quando eles são pronomes demonstrativos adjetivos e pronome demonstrativo substantivo. Então, com calma. Voltei. Primeira coisa. Alguém não entendeu a diferença entre pronome adjetivo e pronome substantivo? Prof, repete o adjetivo para mim, por favor. Tranquilo. Pronome adjetivo é satélite de substantivo. Então, quando a gente fez aquele esquema na lousa, Bia, não está nesse computador, está no outro. Os slides que eu fiz... Vocês lembram que eu fiz aquele esquema na lousa com aquelas bolinhas, colocando o substantivo no núcleo? No slide que eu vou liberar para vocês, tá? Ele tem aquelas bolinhas. Então, vai dar para vocês verem aquelas bolinhas. Então, se vocês lembrarem daquelas bolinhas, quem não estava na aula, a gente viu no gravado, tá? Tinha lá artigo, numeral, adjetivo. Esses três sempre são satélites. Pronome só é satélite quando é pronome adjetivo. Eu vi que alguém levantou a mão, eu já abro já, tá? Então, pronome adjetivo é satélite de substantivo. Pronome substantivo funciona como núcleo. Ele não é núcleo, ele funciona como? Porque ele está no lugar do substantivo. Tudo bem? Quem que levantou a mão? Eu. Fala, Breno. Bom, é o Breno. Utilizar essa ou disso na redação é classificado como oral? Calma, Breno. Calma. Não. Calma. Não? Tá. Vai ver. Peraí, Breno. Depois eu volto, tá? Beleza. A gente vai ver aqui, Breno. A gente vai ver aqui. Beleza. Pronome adjetivo
numa das três funções, tá vendo que tem 3 quadrados aí? Se você usar o pronome demonstrativo adjetivo numa dessas 3 funções, beleza. Tá, ó, vai estar aqui, ó. Ops, foi demais. Se você usar o pronome demonstrativo como substantivo no que eu vou te explicar aqui, tá certo. Se você usar o adjetivo num uso diferente desses 3 e o substantivo num uso diferente dos 3 de baixo, ó, então, o adjetivo você vai poder usar aqui, o substantivo aqui. Se você usar com esse emprego, beleza. Se você usar com esse emprego, beleza. Se você usar com emprego diferente, rodou. A Sara levantou a mão, né, Sara? Fala. Não, era dúvida de outra pessoa também. Já tirou. Obrigada. Já? Isso. Mais alguém, gente? Mais alguém? Deixa eu voltar. Aqui, mais alguém? Não? Então só vamos voltar. Quando eu falei aquela frase lá, vou pegar a frase que o David me pediu, tá? Ó. Se você vier amanhã, eu lhe entrego o seu trabalho. Se você vier amanhã, eu lhe entrego o seu trabalho. Temos o pronome você, temos o pronome lhe e temos o pronome seu. Eu vou falar uma coisa e perguntar outra. Eu vou falar assim para vocês, ó. Você é um pronome demonstrativo. Isso não precisa saber agora, tá, gente? Depois eu explico. Você é um pronome demonstrativo. O lhe é um pronome obliquo-átono. E o seu é um pronome possessivo. Tá certo? Eu quero saber daí quem que é pronome substantivo, eu quero saber quem que é pronome adjetivo. Vocês querem que eu tente escrever na tela? Sim. Por favor, prof. Seria bem didático. Tá bom, peraí. Vou botar aqui, tá? Eu vou colocar os pronomes em maiúsculo, tá? Se... Peraí que o teclado do computador não é meu, eu tenho que ficar procurando. Se você vier amanhã... Peraí. Eu... tem um eu também, ó. Eu lhe entrego o seu livro. Opa, peraí que eu aumento aqui. Então, peraí, gente. Ó, todo mundo vê? Ó, pronome você, chama pronome demonstrativo. Eu, chama pronome pessoal do caso reto. Isso depois eu vou explicar. Fiquem tranquilos. O lhe, chama pronome obliquo-átono. O seu, chama pronome possessivo. Pergunta. Quem que é pronome substantivo, quem que é pronome adjetivo nessa história? O seu é adjetivo e o lhe é substantivo? Tá, mas e os outros, Matheus? O seu é adjetivo, o lhe é substantivo. E o eu e o você? Você é E o substantivo. você é substantivo, o lhe e o seu é adjetivo. Não, eu não sei quem que falou, mas o lhe não é Foi o Gabriel. O lhe não é pronome substantivo, não. Perdão, não é pronome adjetivo, não, Gabriel. Pronome adjetivo nessa frase é só o seu. Porque ele está relacionado a livro, tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver, peraí. Aguenta a mão. Lá vem merda. Lá vem merda. Ó, o seu está relacionado a livro, ó. Tenta fazer flecha do eu, do lhe e do você para um substantivo na frase. Tá vendo? Então, o seu é pronome adjetivo. Os outros 3 são pronomes substantivos. Vê se tem dúvida, gente. Ô, Rubão. Oi? O lhe, ele retomaria o você, no caso, só que não é substantivo, mas ele retoma o você. Ele é anafórico. Vamos falar bonitão? Ele é anafórico do você. Isso. Ele é anafórico do você. É isso aí. Mas como não é, o você não é substantivo, eu não posso falar que ele é pronome substantivo, ele é só pronome. Como é que é, Natália? Como você não é substantivo, eu não posso falar que o lhe é pronome substantivo, por mais que ele esteja retomando. Não, ele é pronome substantivo, Natália. Retomar é diferente de se referir. Retomar é diferente de se referir. O lhe não é satélite do você, Natália.
O lhe, tá. O lhe retoma você, tá? Ó, vou repetir, gente. Você, eu e lhe, os três são pronomes substantivos. Por quê? Porque eles estão no lugar de substantivos. Essa palavra você está no lugar de alguém. O eu está no lugar de Rubão. O lhe está no lugar desse mesmo alguém que vai vir amanhã. Estão entendendo agora? Fica mais claro? Posso continuar? Acho que sim, pode. Peraí, deixa eu ver como é que eu faço isso aqui para tirar agora. Foi. Vou ter... Peraí. Mouse. Estou dominando. Vamos para frente, então? Bom, gente. Ó, então o que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos ver emprego de pronome que vocês estão errando muito em redação. Tá? Os erros de redação que vocês estão cometendo, eles vão sendo corrigidos ao longo do ano. Não tem jeito de apressar. E eles vão sendo corrigidos no momento oportuno. Não adianta eu querer ficar ensinando vírgula agora, porque vírgula depende de análise sintática. Então, enquanto a gente não tiver matéria, a gente vai dando dicas. Tá? Então, o que nós vamos entender? Esse e aquele, como pronome adjetivo e pronome substantivo. Eu vou falar algo, veja se é claro, tá? Eu vou explicar primeiro quando que este... Deixa eu só, desculpa, falar uma coisa antes. Quando vocês estiverem fazendo redação, é perfeitamente normal que vocês não parem para ficar classificando se o pronome é adjetivo ou substantivo. Então, para identificação rápida, pronome adjetivo tem que estar junto com o substantivo. Vocês entenderam? Então, vocês só vão usar este, esse, aquele, se estiverem junto de substantivo em 3 casos. Até aí, ficou claro para a turma? Agora, gente, essa ordem aqui, ó, peraí. Essa ordem aqui não é aleatória, tá? Não é. Por que está este, esse e aquele? Vocês têm que guardar que este é um pronome de primeira pessoa, esse é um pronome de segunda pessoa e aquele é um pronome de terceira pessoa. E você tem que guardar uma outra coisa. Você já guardou. Na norma culta não pode ter mistura de pessoas gramaticais. Tá? Essa parte da explicação vai ser bem complicada, porque quando eu dou essa aula presencial, eu faço muito gesto. Eu peço para o aluno olhar para mim. E nós não temos agora o presencial. Então, eu vou caminhar bem devagar. Primeira coisa. O pronome este, esse, aquele, estando junto de substantivos, portanto, pronome adjetivos, eu não vou repetir mais isso agora, tá? Eu só estou dando esse emprego. Eles podem ter 3 usos. Ouçam a frase. Independente um do outro e autônomo um do outro. Ou seja, você pode ter mais de um emprego desse pronome na mesma frase. Em situações diferentes. Então, primeiro, vamos lá. Eles podem ser empregados como pronome possessivo. Gente, o que eu vou colocar aqui agora é equivalência, tá? Presta atenção que eu vou repetindo, vou falando frase errada, corrigindo devagarzinho. Como este é um pronome de primeira pessoa, ele é equivalente a meu ou minha, que são pronomes possessivos de primeira. Então, vejam vocês, agora que aqui... Espera um pouquinho só. Espera aí. Vocês estão me vendo? Se travar esse negócio, a gente desliga, tá? Então, eu vou pedir para vocês olharem para mim aqui, ó. Tudo alguma coisa. Ó. Então, assim, ó. Só que olhem para mim, tá? Olhem para a câmera. Eu quero falar do celular que está aqui, ó. Esse celular é meu, eu comprei. Eu posso falar, gente, meu celular é bom. Só que eu posso falar também, este celular é bom. Se vocês não estivessem me vendo, na cabeça da pessoa intuitiva, a hora que eu falasse este celular, o que a pessoa podia pensar? Pô, de quem que ele está falando que é o celular? Como o pronome este é de primeira pessoa, quando eu falar este, é sempre meu. Meu de quem? Daquela pessoa que está falando. A câmera que está aparecendo para mim é da Renata, tá? Eu estou vendo a Renata, o Matheus e mais alguém lá. Mas eu estou vendo a câmera da Renata.
Se a Renata, lá na casa dela, falar do meu celular, ela não vai falar esse celular. Ela vai falar esse celular. Opa, peraí. Era para ter aparecido aqui, ó. Cadê? Ela vai falar esse celular. Porque é o celular do Rubão. Tem aluno que fala assim, depende do referencial. Não, o referencial é o mesmo. Depende de quem está falando. Tem nego que associa com física, faz uma associação errada. O referencial é o mesmo, gente. Então, a Renata está falando do meu celular, a Renata fala esse. Lembra? Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem fala. Então, a Renata está falando comigo. Todos me entendem? Ela vai falar assim, Rubão, esse celular é bom? Quero comprar um igual. Aí, o que eu falo para ela? Renata, este celular não é bom. Vocês entenderam até aí? E o dele? E o aquele é de terceira pessoa. Então, estou falando com a Renata, ó, eu uso Dell. A Renata usa, como é que é o nome, Renata? Do computador que você usa? Acer. Acer. A Renata usa o Acer. A Ana usa Vaio. Aí que eu estou conversando com a Renata, eu falo, aquele computador não é o meu computador, não é o computador da Renata, é o computador de uma pessoa que não está na conversa. Quem que não entendeu isso? Todos entenderam? Porque eu quero fazer uma pergunta. Tá. Vou falar. Esta minha aula não vai terminar 1h20. Esta minha aula não vai terminar 1h20. Qual que é o vício de linguagem que tem nessa frase? Esta minha aula não vai terminar 1h20. Qual que é o vício de linguagem? É que tá redundante? Essa minha. Qual que é o nome, Renata? Pleonasmo. Redundância ou pleonasmo vicioso? Redundância ou pleonasmo vicioso? Por que isso é redundante ou pleonasmo vicioso? Porque o esta já é meu. O minha está repetindo. Se vocês perceberem na fala, gente, vocês já perceberam que é muito normal esse tipo de frase? A pessoa fala assim, ó, esta minha não sei o quê, essa minha. E as pessoas na fala misturam essa com essa doidado. Essa minha opinião. Qual que é o problema dessa frase? Essa minha opinião. O nome. Alguém consegue falar? O nome? Repete a frase, irmão. Essa minha opinião. Essa minha opinião. O nome do erro dessa frase. É um paradoxo? Qual o nome? Eu quero o nome do erro. Tipo, o essa... Eu quero um nome, Matheus. Eu quero um nome. Para de enrolar. Não, você pergunta assim, gente. Qual o nome do vício de linguagem? Qual o nome do vício de linguagem na frase esta minha? Cuidado que eu estou pronunciando bem pausado para vocês entenderem. Qual que é o nome do erro da frase? Esta minha. Redundância ou pleonasmo vicioso. Já matamos. Qual é o nome do erro da frase? Essa minha. Eu quero o nome. É paradoxo. Fala? Paradoxo. Não, paradoxo é figura de linguagem. Paradoxo não é erro. Seria a mistura de pessoas. Não sei. Incoerência? Alguém falou, André acho. É incoerência. Incoerência? Isso, é incoerência. Aí, gente, pega o que o Matheus falou. E o que o Guilherme não, foi o Gabriel. Nem existe Guilherme. Pega o que o Gabriel disse e o que o André disse e o que o Matheus disse. O Matheus inicialmente usou a palavra contradição. Assim se define incoerência. Presença de contradição. Essa é a definição de incoerência. Um texto é incoerente quando ele é contraditório. E, Matheus, paradoxo é oposição, não é contraditório. São conceitos distintos. Aí pega o que o Gabriel falou. Por que essa frase é contraditória? Porque o essa afirma que a opinião é de uma outra pessoa e o minha afirma que a opinião de quem que é? É minha. Então, estou fazendo uma afirmação contraditória na frase. Isso não é paradoxo. Ficou claro, gente?
Bom, pela primeira vez, eu acabei de falar o que é incoerência. E incoerência é presença de contradição. Portanto, na redação, quando vocês perderem nota de coerência, depois eu vou explicar para vocês, existem tipos de incoerência, tá? Então, falando em termos genéricos, você vai perder nota de coerência quando houver alguma contradição no interior do teu texto. Posso continuar? Ô, Rubão, eu fiquei com uma dúvida. Vamos imaginar uma situação hipotética. Vamos supor que você está dando aula presencial e eu e mais uma pessoa estamos assistindo essa aula. Se eu falar, então, para essa pessoa que está do meu lado assistindo a sua aula, estaria errado se eu falasse, essa aula não acaba nunca, certo? Deu para entender a situação que eu quis dizer? Entendi. É que aí, David, você não está usando como possessivo. Você está usando como empregador, é outro emprego. Não, tá, beleza. Uhum. Tá? Tá bom. Deixa quieto. Bom, depois calma. a gente... tem outros 2 empregos, calma. Tá. Eu queria saber se todos entenderam. Uhum. Então, gente, eu vou ter que fazer gesto, tá? Peraí. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, estão vendo aqui? Eu preparei tudo. Ó, meu telefone. Meu telefone. Esse branco não é meu. Esse branco não é meu. Só que presta atenção, eu vou falar, este telefone é melhor que este telefone. Por que eu vou falar este telefone é melhor que este telefone? Porque este telefone é o meu. Tá certo? Este telefone não é o meu, mas é o telefone que está aqui, ó. Este é meu. Este não é meu, mas está aqui. Então, ó, gente, este telefone preto é melhor que este telefone branco. Rubão, os dois são seus? Não. Esse é, mas esse não é. Agora, presta atenção. Tá vendo por que gesto é importante? Presta atenção. Estou falando com a Renata. Renata, você está com o teu telefone fácil? Você consegue levantar ou não? Não consegue, né? Você está vendo pelo telefone? Estou usando ele. Uhum. Tá. Alguém está com o telefone fácil? Na minha câmera está aparecendo o David. Aí, ó, o David. O David, levanta aí. O David é Apple, né? Ó, então eu falo assim, ó. Não, levanta aí, David. Eu estou conversando com o David e falo assim, ó. Este telefone é melhor que esse telefone. Este telefone que está aqui, meu, é melhor do que esse telefone que está aí dele. Vocês estão entendendo? Agora, ó, peguei outro. O David vai falar, tá? O David, tá, gente? O David vai falar, Rubão, este telefone, a hora que o David falou, este telefone é o Apple. Tudo bem ou não? Porque o David começou a falar. O David começou a falar, primeira pessoa. Então, o David falou, este telefone é o meu telefone, o David falando. Estão compreendendo? É melhor do que este telefone. Calma que vão ser 2 frases. O David falou, Rubão, este telefone é melhor que este telefone. Sabe o que o David falou? Que o Apple é melhor do que o preto. Aí o David falou, Rubão, este telefone é melhor que esse telefone. O que o David falou? Que o telefone Apple é melhor do que o branco. Mas o branco não é meu, o branco está aqui. É osso. Você abriu a câmera, é osso. Nossa. É que assim, gente, eu repito, é que assim, sabe por que esse troço é difícil? Porque a gente, quando está conversando, a gente faz gesto. Pode ver. Eu mostrei o telefone para tentar facilitar. O David cansou e abaixou o telefone. Imagine que ele está mostrando o Apple, tá? Pode baixar, David, pode baixar. Pode baixar, fica tranquilo. É que a gente faz gesto. Então, ó, vamos lá, gente. Peraí. Põe aqui, ó. Então, vamos lá. Eu estou falando, tá? Isso vai depender de quem está falando. Isso vai depender de quem está falando. Tá? Eu, Rubão, estou falando, eu falei, ó, este telefone é melhor do que este telefone. O primeiro este é possessivo, o segundo este é espacializador. Eu comecei falando assim, gente, esses pronomes têm usos autônomos e independentes. E eles podem estar na mesma frase. É isso que é difícil.
Agora, se eu não estivesse dando contexto, levantando aqui, não teria como vocês saberem, óbvio. Agora, num texto escrito, o cara monta todo o contexto. Este telefone é do Rubão. Este telefone é do Rubão. Este telefone não é do Rubão. Por que eu usei este 2 vezes? Este telefone do Rubão é posse. Este telefone não é do Rubão? Não é posse, é onde ele está, perto de mim. Quem que não entendeu? Mete pergunta. Prof, então no caso não é... Vixe. Esse mesmo tumulto acontece na sala, viu, gente? Fica tranquilo. Tá? Um por vez. Quem que vai falar? Quem fala? Pode falar, Ana. Prof, então numa redação eu poderia repetir? Porque estão com funções diferentes? Um é espacializador e o outro é possessivo? Sim, se você quiser dizer isso. Se você quiser dizer... Ó, você fala assim, Ana. Nesta cidade... Imagina uma frase. Nesta cidade, os casos de coronavírus... Vou falar para vocês, tá? Nesta cidade, tem 4 casos... Estou falando uma frase real, tá, gente? Nesta cidade, tem 4 casos registrados de coronavírus. Eu, Rubão, falei. Nesta cidade, tem 4 casos. Pergunto. Qual é a cidade? São Paulo. Valinhos. Não, porque ele está em Vinhedo. É onde eu estou. Eu ia falar até para vocês diferente assim, ó. É onde o enunciado... Você não precisa saber exatamente o nome da cidade. Mas você teria que falar assim, ó. É onde o enunciador está. Eu, Rubão, estou falando, ó. Nesta cidade, tem 4 casos registrados. E tem mesmo, aqui em Vinhedo tem 4 casos registrados até agora. Nenhum óbito ainda por enquanto. Nesta cidade, tem 4 casos. É na cidade onde o cara que está falando está. É assim que a gente tem que responder no vestibular. Você vai responder Vinhedo, eventualmente, porque você sabe que eu estou aqui. Agora, imagine que eu não tivesse em Vinhedo. Eu falasse assim, ó. Alguém levantou a mão, calma, tá, gente? Imagina que eu viesse e falasse assim, ó, turma, eu vou transmitir aula de outro lugar hoje, tá? Porque eu tive que resolver um problema. E não falasse para vocês onde eu estou. Aí eu digo essa frase que eu acabei de dizer. Nesta cidade. A cidade não é minha. Eu não sou dono da cidade. Agora eu estou falando assim, ó. Eu estou falando, por exemplo, com a Isa Rádio. Apareceu a câmera dela para mim. Eu falo, ô Isa, nessa cidade o negócio tá feio, hein? É a cidade onde ela está. Eu sei que ela está em São Paulo, eu falo nessa cidade. Tá ficando mais claro? Tá ficando mais claro? Aí eu falo assim para a Isa, quer ver, ó? Isa, esta casa que você acabou de comprar... Errei, desculpa, gente, desculpa. Essa casa que você acabou de comprar nessa cidade é muito boa. Essa casa que você acabou de comprar nessa cidade é muito boa. Essa casa, porque é posse, é dela. Nessa cidade, ela não é dona da cidade, mas a cidade que está aí onde ela está falando. Não sei se vocês sabem, a Isa não é de São Paulo. Ela é de uma outra cidade, não importa. Aí eu viro e falo assim, Isa, como é que estão os casos naquela cidade? Como é que eu interpreto isso? Vocês viram que eu não falei o nome da cidade dela de propósito. Eu estou conversando com a Isa. Eu falo, Isa, como é que estão os casos naquela cidade? Como é que vocês interpretam? Como é que vocês devem interpretar isso no vestibular? É a cidade onde não está o Rubão, é a cidade onde não está a Isa, é a cidade onde está alguém de quem a gente está falando, que é a terceira pessoa. Aquela casa que a mãe da Isa comprou naquela cidade, acho que esse exemplo é bom, gente. Aquela casa que a mãe da Isa comprou naquela cidade, por que eu vou usar aquela casa? Porque não é a minha casa nem mãe da Isa. Nós estamos falando da mãe dela. Aquela casa que a mãe da Isa comprou naquela cidade.
Não é nem na cidade do Rubão, nem na cidade da Isa. Eu vou abrir o chat, porque tem 4 perguntas aqui. Só um minutinho, tá? Deixa eu só ligar um vento aqui, por favor. Eita, meu Deus, o chat não está aparecendo para mim. Ô, Rubão, eu leio para você. A Sara perguntou... Não está aparecendo, eu não sei por quê. Manda. Ela falou, nessa sua cidade também é pleonasmo? Esta minha é pleonasmo. Ó, nesta minha cidade... Sei lá, qualquer porcaria. Se nesta minha cidade é pleonasmo, nessa... Ó, quer ver? Sara, nessa sua tem 2 erros. Nessa sua tem 2 erros. Por quê? Porque nessa é segunda e sua é terceira. Já começa por aí. Já começa por aí. Nessa tua tem pleonasmo. Nessa sua tem mistura de pessoas gramaticais. Nessa... Você vê como a gente usa isso? Eu nem sei que horas são, hein, gente, mas tá tarde já, né? Quer ver? Ave Maria. Ô, Rubão. Pode falar, Breno. Pode falar, Breno. Não. Fala, Breno. Eu tô com uma dúvida. Por exemplo, se alguém chega para mim e fala, sei lá, esse celular é seu? Aí eu respondo, este não. Peraí. Breno, deixa eu corrigir. Sim. Esse celular é teu. Esse celular é seu, tá errado. Esse não é pronome de segunda, Breno? Você já continua a pergunta, tá? Eu só quero aproveitar a tua pergunta, Breno, para mostrar, gente. Nós todos, eu não estou me excluindo, tá? Nós todos misturamos as pessoas gramaticais muito na fala. A gente não percebe. Porque, Breno, essa frase só teria cabimento eu mostrando o celular para você. Agora, gente, não esquece. No vestibular vai ter um texto. Não vai ter gesto. Então, Breno, esse celular é teu? Segue a pergunta. Então. Aí a pessoa fala, este celular é teu, aí eu vou responder, não, aquele tá certo? Tá, mas veja uma coisa. Interpreta essa frase. Esse celular é teu? Eu vou jogar a pergunta para a turma, tá? Esse, ele é possessivo ou espacializador? Não, seria espacializador. Por quê? Espacializador do aqui, não é? Não, seria... Não, calma, não. Por que necessariamente é espacializador? Porque já tem um teu depois, eu acho. Não, porque se fosse possessivo não teria dúvida. Então, quando eu falo esse celular, ó, Breno, eu, Rubão, tô falando, tá? Importante a gente determinar, tá? Eu, Rubão, tô falando. Com quem que eu tô falando? Com o Breno. Tudo bem, gente? Aí eu falo assim, Breno, este celular é teu? Este celular é teu? O celular tá na mão do Rubão ou na mão do Breno? Na sua mão. Isso. Responde pelo substantivo, tá, Breno? Que senão confunde. Na mão do Rubão. Tá certo? Gente, só chama atenção. Vocês viram que a gente está interpretando o texto? A gente já não está vendo mais bosta nenhuma de gramática? Olha o tanto de tempo que a gente está vendo. Olha a redação de vocês, a merda que dá quando vocês usam os pronomes errados. E vocês usam isso na culha. Vocês colocam lá e que se dane. Achando que o examinador vai passar batido. Não vai. Agora, Breno, eu virei para você e falei assim, Breno, esse celular é teu? Na mão de quem que está o celular? Na sua. Na do Rubão. Não, caralho, usa o substantivo, Matheus. Não, usa o substantivo. Não, porque senão confunde, gente. Rubão falando, tá? Rubão falando. Com Breno. Usa as palavras Rubão e Breno. Rubão disse, Breno, este celular é teu? O celular está na mão do Rubão ou do Breno? Rubão. É isso aí. Rubão falando outra vez. Com Breno. Breno, esse celular é teu? O celular está na mão de quem? Do Rubão ou do Breno? Você falou esse? Cortou aqui pra mim. Esse. É como se você estivesse apontando, então falando do Breno. Está na mão do Breno. E vocês perceberam uma coisa? Não mudou o celular,
o referente é o mesmo, não mudou quem está falando, mudou o quê? A posição do celular, o espaço do celular. Ufa! A parte difícil do pronome adjetivo acabou, a outra é mais fácil. Ô Rubão, você poderia voltar naquela frase, quer dizer, naquela situação hipotética que eu te dei? Qual a situação, David? Nem lembro. Ó, de novo, eu vou tentar explicar. Você está dando aula presencial. Tá. Eu e mais uma pessoa estão assistindo a sua aula. E eu viro para a pessoa do meu lado e falo, aula... Posso começar a te corrigir já? Ah. Você está usando sua quando é para usar tua. Ah, Rubão, pelo amor de Deus, esquece isso. Presta atenção na situação. Não é. Eu só quero provar o quanto que na redação vocês estão perdendo nota com isso, ô David. Vocês estão perdendo muita nota com isso. Você vê, vocês estão falando errado e vocês não estão percebendo. E, gente, se convençam de uma coisa, tá? Falou errado, escreve errado. Aluno que fala, isso é para mim fazer, ele escreve isso. Por isso que quando eu estou em aula com vocês, eu vou corrigir, eu não vou falar errado. Agora, numa situação que não é de aula, eu vou relaxar, mas em aula não pode. Desculpa, continua, vai lá. Até perdi o fio da meada. Não, eu vou recuperar. Você está conversando com uma pessoa, aí você vai falar da minha aula, vai. Isso, aí eu vou me referir à tua aula, certo? Certo. Aí eu viro para a pessoa ao meu lado e falo, essa aula não vai acabar nunca. Tá. Deu para entender o problema? Tipo, eu tô com dúvida se estaria certo ou errado. Ó, vamos lá. Se você... eu vou responder pensando. Você virou... Eu só quero dar nome para as pessoas, tá, David? Porque senão você vai se confundir. O David está conversando com a Isa. Quem está dando aula é o Rubão. Portanto, ao você virar para a Isa e falar, essa aula, o que você já sabe? Que não está empregado... Que não está empregado como possessivo. Porque não é a Isa que está dando aula. Quem está dando aula é o Rubão. Tudo bem? Estou meio que deitado aqui, tudo bem? A aula que você está tendo não está naquele ambiente onde você está? Então, o ambiente onde você está não é o advérbio aqui? Então, não é essa aula não acaba nunca. A norma culta é esta aula. E quer que eu te diga mais, David? Está aí, ó. O que você está usando é isso aí, ó. Esta aula é o presente. Você não está usando nem como possessivo, nem como espacializador. Você está usando como temporalizador. Eu te falei que era um terceiro emprego, David. Eu falei. Agora, turma, ó, não perde de vista uma coisa. Todas essas frases tiveram a palavra aula junto. Porque aqui embaixo, ó, vocês vão ver que não vai ter o substantivo aula. Então, vamos lá. Devagar agora. Peraí, deixa eu pôr tudo aqui. Pronto. Se vocês usarem este, esse, aquele, junto de... Puta que pariu, eu fico apontando com a tela para a caneta, com a caneta para a tela. Vocês acreditam como eu sou demente? Eu estou com a minha caneta na mão, apontando para a tela, achando que vocês estão vendo. Vê se eu não sou demente. Ó, peraí, cadê? Tá aqui, ó. Se vocês usarem o pronome este, esse, aquele, junto... Gente, eu estou falando de redação, eu estou falando de interpretação de texto. Eu primeiro preciso da gramática para jogar para o texto. Então, eu aprendi que esse é pronome de primeira pessoa, esse segundo, aquele terceira. Tá certo? Eu sei que o pronome pode ser adjetivo, eu sei que o pronome pode ser substantivo. Então, toda vez, ó, na redação de vocês, tá? Vocês tiveram aula com a Gi hoje. Gostei da proposta da Gi hoje, hein? Gostei da proposta. Acho que é legal o momento de reflexão, hein? Não sei se para cair em vestibular, mas o momento de reflexão é importante. Ó, então, ó, este, esse, aquele. Primeira, segunda e terceira. Certo? Adjetivo. Então, lá na minha redação, quando eu for escrever para Gi, se eu escrever nesses tempos, você está falando que não é hoje. Nesses tempos, o brasileiro está vendo... Essa frase tem dois erros. Porque nesse tempo... Ó, estão olhando para minha mão? Nesse tempo é passado. Logo, o verbo não pode ser está, que é presente.
nestes tempos em que o brasileiro está vendo o quanto que é importante a universidade pública. Nestes tempos. Então, neste pode ser posse, pode ser espaço e pode ser tempo. Gente, presta atenção. Presta atenção. Estão olhando? Espera aí, cadê? Cadê a porra do cursor? Cadê? Achei. Neste momento, deixa eu achar. Neste momento, estão olhando? Neste momento, estou colocando na tela este celular. No lugar deste celular. Estão vendo os três na mesma frase? Neste momento, é agora. Estou mostrando este celular no lugar deste celular. Dúvida? Pode começar. Bom. Olha lá. É imediato. Pá. É o Felipe? Tá escutando bem? É. Tá dando uma metalizada na voz, Felipe, mas vamos tentar, manda lá. Tipo, vamos supor que eu tô com o meu celular aqui. Tá. E aí você tá com o teu aí, e aquele outro branco. Tá. Se eu falar, este celular é melhor que esse, como que eu vou saber se eu tô falando do preto ou do branco? Não vai. Boa pergunta, Felipe. Não vai. Essa frase é ambígua. Porque quando você falar... Você tá com o teu celular na mão aí? Tô. Bota na tela. A hora que você falar, este celular, é esse que você está mostrando aí. Sim. Porque esse celular, eu não sei qual dos dois. Porque pode ser esse meu ou esse o que está aqui, perto de mim. Então, essa frase é ambígua. Tá. E outra coisa que eu queria perguntar. Aí, Felipe, peraí. Agora, gente, não esquece, isso aqui é coesão referencial. Por isso que a coesão referencial, para ser vazia semanticamente, ela é complicada. Por isso que eu bato na tecla, que a coesão lexical é melhor que a referencial. Rubão, este celular é melhor do que o branco, mas é pior do que o preto. Ó, você falou, Felipe falou, este celular é melhor do que o preto e pior do que o branco. Você teve alguma dúvida nessa frase? Nenhuma. Você está usando a coesão lexical e não a referencial. É por isso que a coesão lexical na redação de vocês tira a nota pra caralho. Gente, ó, eu não sei há quanto tempo a gente está aqui, mas nós estamos discutindo interpretação de texto o tempo todo. E veja, eu estou falando, mostrando, e na redação que não tem nada sendo mostrado? Aí quando a Thaís lê, quando eu leio, eu falo, cara, o que eles estão querendo falar? Eu falaria para vocês o seguinte, tá? Tentem não usar pronome demonstrativo na redação. Tentem não usar. Porque é muito complicado. É muito complicado. Tá? Ó, então, quer ver? Você fala assim, ó, o governo agiu mal nesta situação. É uma situação que está ocorrendo ou que ocorreu? O governo agiu mal nesta situação. Ocorrendo. Então... Está ocorrendo, é no momento. Isso. Então, vocês estão vendo que vocês estão interpretando o texto? Aí você pega isso numa redação, num texto para interpretar, o cara que não conhece gramática fala, caralho, mas quando que é isso? Quando que é isso? Vocês estão entendendo, gente? Ó, hoje é presente, tá? Vamos falar que 10 anos passados, 10 anos atrás é passado. Tudo bem? Na ditadura militar, 64, é passado anterior a 10 anos. Estão me entendendo? Eu falo, naquela época, as pessoas não tinham liberdade de expressão. Não é na época atual, não é num passado próximo, é num passado distante. Naquela época... Até tu me entendeu? Ô, Rubão,
É que eu só não entendi, tipo, eu deixei você continuar falando, mas eu não tinha entendido a ambiguidade na frase do Felipe. É porque assim, o David, David, quando ele fala este telefone, é o telefone dele do Felipe, primeira pessoa. Isso. Aí, a gente nunca pode responder esse tipo de pergunta, David, sem mostrar o contexto. Eu estou com 2 telefones na minha mão, preto e branco. Aí o Felipe fala assim, Rubão, este telefone, quer ver uma coisa? Ó, este telefone é melhor do que esses telefones. Felipe, você tá por aí? Eu tinha caído. Tá. Então, ó, este telefone, o Felipe falando, tá, David? Tá. É melhor do que esses telefones. O telefone do Felipe é melhor do que esses 2. Sendo que esse é meu e esse tá aqui. Até aí tudo bem? Tudo bem. Aí ele fala, Rubão, este telefone é melhor do que esse. Eu já não sei mais qual dos 2 ele tá falando. Ah, tá, entendi. Porque esse pode ser o meu preto ou pode ser o branco, que não é meu, mas tá aqui comigo. Ah, entendi. O exemplo dele é bom. Eu nunca tinha dado em aulas exemplo com telefone, óbvio. Eu sempre dou exemplo com mão. Eu acho que com telefone de cor diferente tá ficando mais claro. Quer saber se tem dúvida, gente? Ô, Rubão, outra coisa que eu queria perguntar é, tipo, este como espacializador, marca... Qual deles, Felipe? O primeiro, este? É. Tá. Não é recomendável usar porque vai estar marcando pessoalidade, não é? Na redação. Não necessariamente, né? Se você, sei lá, se você... Vai depender muito do contexto, né? Você imagina que você fale alguma coisa... Aqui eu pensei no exemplo, aí eu ia falar nesta situação, aí não é a situação que está aqui, né? É a situação presente. Eu ia falar do coronavírus. Ah, o governo não sei o quê, nesta situação o governo é a situação presente. Não necessariamente, né? Eu acho que como possessivo, Felipe, ele dá mais pessoalização do que como espacializador, né? Então, se eu colocar, tipo, neste país, eu não vou estar falando... É o país onde você está. É o país onde você está. Então, isso não é pessoalidade? Não. Você marcou... Vamos lá. Quem que se manifesta no texto dissertativo? O escritor. O autor, né? É. O autor do texto. Aí você fala, neste país... Ah, beleza, ó. Neste país, o governo é confuso. Como é que eu interpreto essa frase? É o país em que o autor do texto está. Se eu souber onde está o autor do texto, eu sei o nome do país. Se eu souber onde está o autor do texto, eu sei o nome do país. Tem um cara que acabou de escrever, um cara que escreve para o UOL, que chama Jamil Chad. Já ouviram falar? Não. Esse cara mora na Suíça, tá? Só dar o contexto. Vocês ouviram falar que os casos de infecção no Brasil estão sendo subnotificados? Vocês ouviram? Não. Eles estão dizendo que para cada caso notificado, tem 30 não notificados. E estão descendo o pau. Não, porque a subnotificação... Esse Jamil Chad, ele é um jornalista brasileiro, Suíça, tá? E ele teve todos os sintomas de corona, foi para o hospital, e o que os médicos falaram? Vai para casa, toma o antitérmico, baroró, baroró, se der problema, você volta. Aí ele perguntou assim, vocês não vão me fazer exame? Os caras falaram, não. Porque a gente não faz exame a não ser que a pessoa seja internada. Ou seja, os casos de subnotificação estão acontecendo no mundo inteiro, não é só no Brasil. Porque tanto é verdade que as pessoas falam o quê? Se você tiver febre, fique em casa. Você só vai para o hospital se você tiver problema respiratório, febre que não desce. Tem gente que eu estou falando? Que a gente não deve ir com sintoma de gripe para o hospital, que a gente vai acabar pegando coronavírus numa sala de espera de hospital. Tudo bem? Isso aí. Aí, Felipe, eu falo assim, ó, gente, eu vou dar um texto para vocês do Jamil Chad. Vocês nunca ouviram falar nesse cara. Aí o texto dizia assim, ó, neste país não estão fazendo o exame do coronavírus em todo mundo.
Pergunta. A qual país se refere a expressão neste país? Como é que você responde isso no vestibular se você não sabe? Hã? Onde o autor está. Pronto, acabou. Acabou. Aí, se lá no decorrer do texto fala que o cara está na Suíça, o que você fala? Ah, o cara está na Suíça. Agora, imagine que o cara faça assim, ó. Nesse país, os casos de coronavírus estão sendo subnotificados. Como é que você responde? Qual é nesse país? Para onde ele enviou, né? Pronto, acabou. Ele é um jornalista brasileiro. Isso vai sair em qual jornal? No Jornal Brasileiro. Portanto, ele acabou de falar que é no Brasil. Você entendeu? Entendi. Gente, queria saber se tem mais dúvida. Ô, Rubão. Oba. Pode falar. Valeu. Por exemplo, tem a relação também de afetivo. Por exemplo, o cara é o Johan. Oi, Johan. O brasileiro, ele é brasileiro, esse jornalista, certo? Está na Suíça. Tá. Ele falar neste país, pode ter essa sensação de afetividade? Só se o contexto... Peraí, uma coisa é indiscutível, tá, ô Johan? Neste país é o país em que o cara tá. Ponto. Tá? Seja na Suíça, seja no Japão, tá? Agora, pode ter, mas não é o sentido denotativo, eu vou falar assim. É um sentido conotativo, vai depender do contexto. Agora, o que é indiscutível? É no país em que ele está. Agora, se você me falar assim, Rubão, neste país, as pessoas, sei lá, não estão se cuidando. Qual é a marca de afetividade nessa frase? Zero. Zero. Não tem marca de afetividade nenhuma. Tá? Agora, se você imaginar um contexto em que ele demonstra afetividade por um lugar em que ele está, sim. Mas aí não vai ser o neste que vai dar afetividade, né? Aí seria, por exemplo, neste meu país estaria uma forma meio poética de falar isso? Então, pode ser. Pode ser. Agora, o que a gente acabou de falar? Neste meu é redundante. Para você fazer isso de uma forma poética, tem que ter um contexto poético. Texto dissertativo em prosa. Texto dissertativo em prosa admite tom poético? Não. Então, essa frase de um texto dissertativo está sempre errada. Você entendeu? Entendi. Se o cara, numa poesia, neste meu Brasil brasileiro, sei lá, estou montando um texto, tá? Nesse meu Brasil brasileiro, onde o brasileiro, sei lá, aí tudo bem. Agora, é só num contexto poético. Só que para você saber um contexto poético, você tem que saber o literal, viu, Johan? Senão não vai. Tá bom? Boa Beleza, pergunta. obrigado. Imagina, boa pergunta, viu? Mais dúvida, gente? Rubens. Se eu falar assim, naquele tempo não havia liberdade, nessa época foi reconquistada. As duas frases estão no passado. Certo? É isso. E uma anterior à outra, Isa. Sim. Tá, então só deixa eu comentar uma coisa, eu não consigo deixar passar, mas eu tenho medo de tumultuar a cabeça. A frase que você falou, a primeira está errada. Sabe por quê? Porque não é o passado distante naquela época? Sim. O verbo deveria estar no pretérito mais que perfeito. Tá. Naquela época em que as pessoas... Não, sabe qual que é o mais que perfeito do ter? Tiveram, né? Naquela época, aquelas pessoas... Quer ver? Naquela época, muitas pessoas... Peraí, é que eu vou colocar a passiva, não vai ficar claro. Naquela época, muitas pessoas... É que eu estou tentando pensar num verbo que vai ficar diferente do mais... Mas não tem jeito. Naquela época... Eu usei o haver. Não havia. Isso. Naquela época, houvera muitos homicídios. Nessa época, já não tinham acontecido tantos. Isso aí. Aí vai dar correlação de tempos verbais.
Eu não quero meter muito a mão nisso, porque senão mexe com o verbo. Tá certo. Gente, já é 1h40 e eu não fui para o pronome substantivo. Eu não vou segurar vocês, porque tem simulado hoje. Vocês não vão conseguir fazer a tarefa hoje, tá? Mas, ouçam, para quem for fazer a tarefa, e eu acho que é legal você fazer, tá bom? Tá faltando exercício de pronome. Você viu que o emprego de pronome adjetivo pode fazer, tá explicado. Você viu que o emprego de pronome substantivo não façam. Como é que vocês vão ver isso? Vejam se está o pronome com o substantivo ou não. Dúvidas? Bom, fala. No tipo você falou assim, eu descrevi uma situação, tal, aí eu vou falar assim, né? Eu falo esse quadro, quando eu quero referir a situação que eu falei, eu uso este ou uso... Calma, o que você está perguntando, nenhum dos dois. Você está vendo que você falou este... Aí, ó, pergunta importante. Você está vendo que você falou este quadro? O este com quadro? Tá, não tá? Portanto, ele é um pronome substantivo ou adjetivo? Adjetivo? Vê se adjetivo pode ser anafórico ou catafórico. Não. Então, é só quando for pronome substantivo, que é o que eu ia explicar, Matheus. Este como pronome adjetivo, esse ou aquele, não pode ser anafórico nem catafórico nunca. Nunca. É o que eu ia explicar na sequência. Para eles serem anafórico ou catafórico, é só com pronome substantivo. Mas vamos deixar isso para aula de segunda. Então, tipo, dessa forma, ele tá meio que errado se eu falar isso? Você viu que você fez assim para trás? Ó, dessa forma, você acha que isso é anafórico. Desta forma é a forma que você está falando ali. Ó, vou repetir, Matheus. Este, esta e isto, acompanhados de substantivos, nunca são nem anafóricos nem catafóricos. Nunca. Tá bom. Beleza? Gente, vou encerrar, tá? Ó, 2h30, prova liberada, tá bom? Simulado liberado no Face e no AVA. Fechou? Bom almoço para vocês, boa prova. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, Rubão. Obrigado. Imagina, tchau, tchau, tchau.